Irmãs, esse texto aqui, eu creio que muitas de vocês já ouviram. E este homem, que fica com a Bíblia aberta, tá? Que nós vamos acompanhar junto. Este homem, ele é cínico. Por que ele é cínico? Qual é o tema? O tema que Jesus quis trazer, o que Jesus queria ensinar para aquela multidão e principalmente para os seus discípulos era cuidado com a avareza. E nós vamos entender o que é a avareza, certo? E este homem, ele é um cínico. Por que ele é cínico? Porque ele chega e fala assim: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém, este homem, ele quer usar a influência de Jesus para conseguir o objetivo dele, que era possuir. Ele queria possuir, ele queria ter mais. Então Jesus, sabendo disso, porque Jesus era Deus, Jesus responde à pergunta do homem como? Com outra pergunta, que nós vamos ver aqui, ó. Aí o que Jesus fala? No versículo 14, pode ler aí comigo, ó. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E aí, Jesus, ele responde com essa pergunta. E ao mesmo tempo, Jesus já entra com uma parábola. Jesus falava por parábola para explicar verdades complexas, de maneira bem simples. E a avareza, gente, é uma coisa complexa demais. Difícil de deduzir e de diagnosticar em nossa vida. Nós vamos ver no decorrer da palavra. E aí Jesus, o que ele faz? Ele já introduz uma parábola, porque Jesus queria despertar o homem para a motivação do coração dele. Que na verdade ele estava de maneira cínica, falando: Jesus, faz alguma coisa. Mas na verdade ele estava só interessado na herança. Porque aquele homem era um avarento. Certo? Aí vamos lá. Primeiro, o que é avareza? Alguém quer falar o que é a avareza? O que vocês acham que é avareza? Alguém chuta? Fala. Amor ao dinheiro. Quem mais quer falar? O que é avareza? Uma pessoa avarenta. Ninguém mais quer falar? A avareza, gente, segundo o dicionário Aurélio, é o apego. Segundo a Aurélio, a Érica falou certinho. Segundo a Bíblia, é cobiça e ganância. E em Colossenses 3 e 5, vocês estão prestando atenção, né, irmãs? Colossenses 3 e 5 diz assim, ó: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, segundo a Bíblia, a avareza, ela é cobiça, ela é ganância e ela é uma idolatria. Aí você pode se perguntar: mas o que é idolatria? Alguém sabe me dizer o que é idolatria? Alguém arrisca falar o que é idolatria? Pega aquele livro. Eu estudei bastante sobre esse tema, ó, idolatria. Eu fui na hora certa pegar o livro, né? E eu não empresto porque não é meu, é da minha amiga. E, gente, ó, idolatria. O que é idolatria? Idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Aí você fala assim: como assim, Ruth? Mas eu não adoro outra coisa. Mas a adoração, gente, é servir. Sabe? Adoração, nós somos adoradores. Na nossa essência, Deus nos fez seres adoradores. E quando a gente não adora a Deus, a gente adora qualquer outra coisa, mas a gente adora, porque nós somos seres adoradores. Quando Deus soprou o sopro, ali ele estava nos tornando seres espirituais adoradores. Independente se é crente, se não é. E o que acontece? A adoração é servir. Você pode falar: mas eu pensei que a adoração era cantar. Não é. Cantar é uma das maneiras de adorar. E a Bíblia diz claramente que a avareza é idolatria. Quando estudamos o que é idolatria, percebemos sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia.
E aí o que acontece, minhas queridas? A maneira mais ampla que podemos dizer que a avareza é o apego aos bens materiais e com as coisas deste mundo. Sendo assim, podemos definir a avareza como materialismo e mundanismo. Então, quando Jesus ele já introduz essa parábola e ele fala assim, ó, acautelais, cuidado com o materialismo, cuidado com a avareza, cuidado com o mundanismo, cuidado com o apego com as coisas deste mundo, porque é uma idolatria. Ou seja, se constitui no meu coração um Deus, um ídolo. Porque a gente está acostumado com essa ideia que ídolo é uma coisa externa, que você chega lá, se prostra, não é. Segundo Ezequiel, os ídolos são construídos dentro do nosso coração. Amém? E Jesus está preocupado com isso. Aí vamos continuar. O que caracteriza uma pessoa avarenta ou materialista ou mundana? Gente, isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo para mim e para você é para nós fazer uma autoavaliação, um diagnóstico muito sério, que o Espírito Santo vai te direcionar, ele vai nos auxiliar, e nós vamos, através da Bíblia, vamos descobrir as características, o que evidencia uma pessoa avarenta. Que Jesus falou, cuidado, 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 vocês têm o risco de cair nesse pecado de idolatria. Amém? Aí, ó, primeira característica, versículo 17, olhem aí, gente. Primeira característica de uma pessoa mundana, ou materialista, ou avarenta. Versículo 17. Aí, ó, eu vou ler o 16, ó. E propôs-lhe esta parábola, o campo de um homem rico produziu com abundância. Aí a primeira característica. Então ele arrazoava, ou seja, pensava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. A primeira característica é uma pessoa egoísta. Porque ele tinha muito, era em abundância. Mas ele não se importava com ninguém. Ele fala, o que farei? Ele podia fazer aqui, eu vou distribuir, tem minha mãe, tem meu pai, tem meus amigos. Não, ele é egoísta. Uma pessoa avarenta, ela é egoísta. Segunda característica, versículo 18. Ela é insaciável, ó. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Gente, do versículo 17 até o versículo 18, vocês veem o tanto que tem eu consigo mesmo, dizendo que farei, não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Vocês viram o tanto de eu, de tanto pronome possessivo, eu, meu, acho que é 6 vezes, depois vocês contam, porque ele é uma pessoa egoísta. Uma pessoa avarenta é egoísta, ela não se relaciona, ela não está nem aí com ninguém, ela vive para si mesma, ela é dona de si mesma, ela se acha assim, né? Então, primeiro, egoísta, insaciável e não se contenta, não se contenta. A terceira, nós vamos ver no versículo 19, aí o que ele faz? Então direi à minha alma, ele está conversando com ele mesmo, ele não tem ninguém para conversar não, é tudo com ele mesmo, entendeu? É um monólogo aqui. Então direi à minha alma, alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Qual é a outra característica? Prepotência. Ele se achava dono da situação, ele se achava dono dos seus bens, dono de tudo, dono da vida, dono, ele age como se fosse um Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Quem era o Deus dele? Os bens. Por isso que a avareza, em Colossenses 3 e 5, diz que é idolatria. É um ídolo. É o Deus da pessoa. Certo? Aí, ó, ele tinha uma visão completamente distorcida da vida e de Deus. Entendeu? Porque ele não entendia. Compreendia que Deus que é o dono de tudo, que foi Deus que deu saúde, Deus que capacitou, Deus que fez a chuva vir para suas plantas florescer, dar fruto, foi Deus que deu tudo para ele, mas ele não tinha essa noção. Então ele fala, ele conversa consigo mesmo, ele fala assim, ó, descansa, come, bebe e folga, tô de boa aqui, sabe? Dá até para imaginar,
Mas olha o desfecho, gente. Jesus contando essa parábola para acordar os discípulos e aquela multidão. Olha o desfecho no versículo 20 e 21. Vamos comigo, ó. Mas olha a visão de Jesus com relação a ele, ó. Mas Deus lhe disse, louco. Enquanto ele se achava o máximo, talvez ele até aplaudia ele mesmo. Olha o que Jesus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado, para quem será? E Jesus fala, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus não fala assim, esta noite eu vou ter com você, eu vou tratar com você, eu vou pegar você para mim. Não, Jesus fala, te pedirão a tua alma. Jesus não tem compromisso, porque o Deus dele não é Deus, não é Jesus. Então, irmãs, é algo muito sério. Aí, ó, assim é aquele, aí Jesus conclui, assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Aí você pode falar, terminou, né? Encerrou. Eu não tenho esse risco porque eu não sou rica, certo? Eu não tenho nada, não tenho abundância, eu tenho minha vidinha aí simples, certo? Combinado? Encerrou? Jesus continua. Disse Jesus aos seus discípulos, aí ele se dirige aos seus. Ele se dirige aos seus e diz assim, ó, portanto vos digo, esse portanto é uma conjunção de conclusão, de continuação. Ele fala assim, ó, portanto, ó, vocês viram essa parábola que eu contei, ó, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comer, nem pelo corpo, sobre o que vestir. Sabe o que Jesus quer dizer? Que não é só o rico que é avarento, que o pobre, que vive focado e preocupado e apreensivo e sobrecarregado e só pensando na vida aqui, no aqui agora e eu quero vestir, eu quero mais, ele também é um avarento, tem o risco de se tornar um idólatra, constituir outro Deus no seu coração, porque como diz Calvino, o coração humano é uma fábrica de construir ídolos, porque adoradores. E se você não tem uma visão correta de Deus e de si mesmo, você pode construir um ídolo no seu coração. Amém? Aí, ó, ele fala assim, ó, mas este perigo não ocorre só entre os ricos. Jesus continua e se dirige aos discípulos, eu já falei isso com vocês. Aí, ó, qual é o antídoto, minhas queridas? Por que Jesus, o Espírito Santo, trouxe isso para mim e para você? Vamos prestar atenção no que este homem não considerou. Nós vamos aprender com essa parábola qual é o antídoto, qual é o meio de Ruth, de vocês não se tornar avarenta de maneira bem sutil, bem assim, achando que está tudo certo, mas o coraçãozinho velho está lá, ó, correndo o risco de estar entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que tem ciúmes. E a Bíblia diz que esse ciúmes de Deus é um ciúmes intenso. É por causa dos ciúmes de Deus que ele vai condenar o mundo. Ele tem ciúmes de nós. E quando ele vê também alguém nos prejudicando, ele também cuida de nós. Ele tem zelo porque ele tem ciúmes. Deus não flerta com ninguém. O mundo aceita você e outros deuses e outros amores. Mas Deus não. Exclusividade. Nosso Deus é exclusivista. Ele quer você só para ele. Só dele. Aí ele fala aqui, ó. O que nós temos que prestar atenção? O antídoto para nós. O que esse homem não considerou? Não valorizou? Relacionamentos. Ele viveu para si mesmo, ele não estava nem aí para ninguém. Então, o que nós temos que fazer para a gente não cair? Se relacione. Se relacione, porque esse homem não se relacionava, ele não estava nem aí. A outra coisa que esse homem não considerou, a brevidade da vida. Gente, vocês sabiam que nós temos que conviver com essa ideia? Que nós estamos passando, que hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar, que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros, nós precisamos conviver com essa ideia. A brevidade da vida, nos relacionando um com o outro, valorizando, investindo e sempre se lembrando, é breve, a vida é breve, eu não tenho que ficar apegada aqui não. Você já viajou? E lá, quando você chega lá, você começa a construir.
Você começa a se apegar e não sei o quê. Não, porque você não é louco, você não é insensato igual esse cara. Você chega lá e fala assim, eu vou apreciar, eu vou curtir, vou tirar foto, mas aqui não é meu lugar. E é assim que nós somos deste mundo, entendeu? E aí, ó, ele não considerou a brevidade da vida, ele não a vida no que possuímos, e ele não considerou, sabe o quê? O Deus verdadeiro, porque ele era idólatra. Ele não conseguia. Ele tinha um ídolo. E qual era o ídolo dele? As riquezas. Ele era materialista. Os bens. Conclusão, eu vou concluir. Já é 9 horas, ó. Jesus ensina aos seus discípulos a fazer o oposto daquele homem. Então o que nós temos que fazer? Pensar no outro, ó. Versículo 33, ó. Lê aí comigo, ó. O que Jesus faz para os seus discípulos? Ó, cuidado. Portanto, vocês têm o risco também. O que vocês têm que fazer? Versículo 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus e nunca acabem, onde ladrão não chega e a traça não consome. Ou seja, começa a pensar no outro, começa a se relacionar. Começa a ver o outro. Jesus, através de João, olha o que João escreve. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E tem tanta gente egoísta na igreja, irmãos. Tem gente que não sabe nem o nome do outro, não quer nem saber. Você está, sabe o quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, diz que não está discernindo o corpo de Cristo. Tem gente que pensa que tomar a ceia indignamente é porque pecou. É também, mas é porque você não está nem aí com a comunhão, de se relacionar, de amar, de cuidar, de ter tempo para o irmão. Qual é a outra coisa? Desenvolva o contentamento confiando no nosso pastor. Ao versículo 32. Olha Jesus falando, não temas. Vocês vão ficar temendo o quê? Ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vocês não são daqui. Por que vocês estão se preocupando tanto com as coisas daqui? Por que vocês estão tão presos a este mundo se vocês não são daqui? É isso que Jesus quis dizer. Enquanto aquele homem era insaciável, aquela pessoa que pertence ao reino, que ama a vinda do Senhor. E, gente, nós temos que amar a vinda do Senhor. Nós temos que estar focado no céu. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto. Então nós não temos que ficar focado aqui. É isso que Jesus falou, não temas. Pequeno rebanho, eu sou o pastor de vocês, eu cuido. Sai daqui com essa certeza que Deus vai cuidar. Não precisa ficar pensando, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Deus vai cuidar, Deus vai preparar, Ele está garantindo. É palavra dEle. Desenvolva, ó, sejam, Hebreus 13:5, ó, sejam vossos costumes sem avareza. Hebreus 13:5. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. Gente, que promessa é essa? E Jesus, ele se preocupa, ele se dirige e fala, ó, cuidado com a avareza, porque a partir do momento que você se torna avarento, acabou. Você não pensa mais nas coisas espirituais, você não pensa mais no céu, você não pensa mais no seu próximo, você não pensa mais no seu irmão, é você e você. Esse monólogo terrível, eu, minha alma, contenta, folga, descansa, eu. Mas e aí? Louco, é loucura. E aí, ó, eu vou encerrar. Enfim, qual é o antídoto? Se relacionar, pensar no outro, desenvolver o contentamento. Enfim, avalie onde está o seu coração. Versículo 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é o seu tesouro? É o seu tesouro. O seu tesouro está aqui na terra? Então você é avarento. Qual é o seu tesouro? Você está apegado demais com as coisas deste mundo? Sobrecarregado? Sabe, aquela preocupação com isso, com aquilo outro. Presta atenção, avalie o seu coração. Onde está o seu tesouro? Porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O nosso tesouro tem que ser o céu. Nós temos que amar a vinda do Senhor. Nós temos que amar a causa do Senhor, os nossos irmãos. Porque aí, nosso tesouro está do céu, nosso coração está lá. Amém? E nós vamos encerrar. Lendo
1 Timóteo 6, do 6 a 10. Eu vou ler. Se alguém quiser achar, ó o conselho que Paulo dá. Ó, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, gente, o contentamento não é ter mais. Vocês estão entendendo? O contentamento não é ter mais, porque aquele homem tinha tudo e ele era insaciável. E tem muito crente que é insaciável, ele nunca está contente, ele não consegue ser generoso, ele não consegue liberar, porque ele é avarento. E é isso que Deus não quer de mim e de você. Nós não somos ricos, mas às vezes a gente está apegado demais com as coisas dessa vida. E Ele, Deus, o Espírito Santo, quer que nós nos desprenda. Pois nada trouxemos, ó o conselho, acorda, não seja louco, não seja insensato. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. E nós vemos muitos irmãos caídos, desanimados, morrendo, entristecidos, metendo os pés pelas mãos, porque não está contente, porque o coração está aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas quando que você vai buscar o primeiro reino de Deus? Quando que eu vou começar primeiro o reino de Deus? Quando o meu coração estiver no meu tesouro. E o meu tesouro ser o céu. Amém? O meu tesouro tem que ser o céu. Nós estamos aqui passando, irmãs, acorda, vamos acordar. Nós estamos vivendo uma frieza terrível. Por quê? Está todo mundo muito ocupado. Eu estava conversando com uma irmã esses dias e ela falando, né? Eu falei, irmã, eu já estou acostumada. É sempre as mesmas pessoas. É sempre as mesmas. Porque está todo mundo muito ocupado. E às vezes não é por necessidade. É porque eu quero mais. Mas aí, irmãs, não me leve a mal. Porque Deus sabe da situação de cada um. Amém? Deus abençoe.